Olá pessoal, meu nome é Gil Franco Luceno dos Santos, sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Para mim é uma grande alegria participar dessa primeira jornada de música antiga da UFRN e o meu trabalho que vou apresentar se intitula A Crítica à Música na República de Platão e sua preferência modal, rítmica e instrumental. A perspectiva na qual Platão discute a questão da música é a da educação. Quando no livro segundo da República, Platão coloca na boca de Sócrates e em diálogo com Adimanto e Glauco a pergunta sobre como se devia desenvolver a educação do cidadão na polis ideal que ele propõe dentro da República. Ele faz Sócrates perguntar a respeito dessa questão aos seus interlocutores e, naturalmente, os interlocutores estabelecem como resposta que devemos começar com a educação pela música, assim como se dava na Grécia Antiga por muitos anos. Além da ginástica, né, que era, enfim, um dos modos através dos quais a educação do cidadão se constituía, desde muitos anos, desde muito tempo, a música se tornava também uma das dimensões fundamentais da educação do cidadão grego. E Sócrates admite justamente essa possibilidade e assegura que devemos começar a educação pela música, justamente porque a educação começa por ser dada a seres novos e delicados. E nessa fase, justamente, é que se formam e aprofundam os traços que pretendemos imprimir em qualquer pessoa. E, naturalmente, Platão, através de sua personagem principal nesse diálogo, Sócrates, entende que a formação da, a formação da criança e a formação da alma de uma pessoa há de se dar fundamentalmente pela música. A ginástica para o corpo e música para a alma. Mas é curioso que justamente nesse segundo livro da República e no terceiro livro da República é onde há de aparecer o que nós poderíamos chamar uma primeira crítica filosófica da tradição musical de um povo. Não é? Apesar de nós sabermos que muito antes de Platão, questões ligadas à música, inclusive do ponto de vista dos conceitos fundamentais que a constituem, haviam já sido desenvolvidas tanto por Heráclito, ao procurar pensar o conceito fundamental de harmonia como constitutivo da ontologia, né, e do pensamento a respeito do ser. Em Pitágoras e no movimento pitagórico, naturalmente, mesmo antes de Platão, já se constituía uma reflexão filosófico-científica sobre a música. Platão é um dos herdeiros dessa tradição, não só muito próximo à tradição pitagórica, mas também à tradição heracliteana, e estabelece nesse seu texto 4 elementos fundamentais em que a música deve, por assim dizer, ser pensada em vista da educação. Primeiramente, o discurso, o logos, onde ele avalia o conteúdo e o estilo em que esse verso poético há de ser comunicado no processo formativo por meio da música. As melodias em que o verso poético é entoado e, portanto, as harmonias que elas constituíam é um segundo aspecto que Platão põe em questão como um dos elementos fundamentais da música. Os instrumentos que acompanham o verso poético, né, os órgãos, a lira, o aulos, a cítara, etc. E, por fim, o ritmo, né, ou os ritmos, que constituíam a forma fundamental do verso poético grego. Então, o livro segundo da República e o livro terceiro da República serão destinados, portanto, a fazer essa crítica desses elementos. Especialmente no livro segundo aparece a crítica específica ao conteúdo e estilo do discurso. No livro terceiro, onde aparecem as discussões ligadas à harmonia, ao instrumento e ao ritmo. No que diz respeito à crítica ao conteúdo do verso poético, Platão estabelece, através de Sócrates sempre, como seu personagem principal no diálogo, 3 aspectos fundamentais no que diz respeito ao conteúdo do verso, que deve ser colocado em relevância como de um ponto de vista crítico
na análise da poesia grega. Primeiro, era preciso que os poetas apresentassem o divino segundo a sua essência, portanto, como sendo bom e causa de todos os bens. Segundo, que não se atribua aos deuses aparições sob formas diferentes do que é em sua essência, já que, em sendo divino, o divino não pode aparecer em múltiplas formas, mas em uma forma única e fundamental. E terceiro, os discursos que ensejem o medo da morte, queixas e lamentações por parte dos homens mais famosos, a mangação e a zombaria, a mentira e conduz à intemperança não podem também ter valor educativo. Então, essa consideração crítica de Platão à poesia do seu tempo e anterior ao seu tempo vai na direção muito próxima do que já seus filósofos anteriores a Platão já haviam feito aos poetas, né? Eles consideravam que os poetas atribuíam muitas vezes ao divino aspectos humanos ou como sendo causas de males, né? Um desses filósofos que fazem essa crítica é o próprio Heráclito, a quem Platão se une nessa crítica. Heráclito faz questão de criticar Homero e Hesíodo em função desse mesmo argumento. E o próprio Xenófanes, né? Um poeta jônico, poeta elegíaco, que tocava o aulos e em seus versos poéticos feitos para os banquetes, né? Ele já também estabelecia essa crítica à poesia grega antiga, especialmente Homero. Quanto ao estilo, a exposição, ou melhor, a crítica fundamental que Platão faz vai na direção de pensar quais são os 3 modos fundamentais em que a poesia é comunicada, e ele expõe que são 3 esses modos: a exposição propriamente dita, em que o poeta narra propriamente um fato, sem necessariamente se colocar na voz dos personagens; a imitação, como acontece na tragédia, em que o poeta dá voz às próprias personagens, imitando suas ações e suas próprias palavras, como se fossem as próprias personagens; e a junção de ambos os modos, né? Tanto por exposição como por imitação. E Platão vai considerar que o modo próprio para a poesia deveria ser, na verdade, o da exposição e não o da imitação. Essa crítica à imitação vai ser aprofundada no livro 10º, sem dúvida não temos condições nesse pequeno período de tempo aprofundar e apresentar essa crítica de Platão a Mímedes no livro 10º, mas tivemos a oportunidade, durante o evento teremos condições de poder aprofundá-la um pouco. Depois de fazer essa crítica ao discurso poético, Platão passa a crítica à melodia do verso poético e traz à tona para a sua crítica o elenco de pelo menos 5, né, dos conhecidos modos gregos antigos em que os cantos, as canções gregas eram entoadas, né? O modo jônico, o lídio, o mixolídio, o sintonolídio, o frígio e o dório. Um aspecto fundamental a ser considerado na música grega e no seu estudo é que, antes de tudo e acima de tudo, a música grega se constitui fundamentalmente como canto de um verso rítmico, né? Acompanhado de instrumento lírico ou aulódico, né? Através da lira ou do aulos, aquela flauta, né, dupla que os gregos tocavam, especialmente as elegias eram tocadas com o aulos. E essa música, esse canto, se faz sentir em seu caráter próprio, afetando psiquicamente a conduta, segundo a concepção deles. Todo o estudo matemático e harmônico do canto, que se desenvolveu pelo menos desde Pitágoras e se explicitou de maneira extremamente ampla e profunda em obras como as de Aristoxeno de Tarento e Aristides Quintilianos, tomaram como base a música inspirada pelas musas e composta e cantada pelos poetas. O canto ao som da lira ou do aulos se exprimia em uma forma sensivelmente sentida, que tocava a alma de quem a compunha e executava a executava ou a ouvia. Foi essa forma da qual os filósofos se dispuseram, analisando-a para instituir uma ciência harmônica, compreendendo matematicamente suas escalas constitutivas. O que é composto é uma forma que se sente e que é passível de ser analisada nos elementos que a constituem, né? Então, esse era propriamente o modo como essa canção é recebida e, naturalmente, toda a compreensão científica desses modos
supõe, naturalmente, esse canto existente na tradição grega, especialmente na poesia arcaica e a poesia lírica e elegíaca, bem como as tragédias e comédias acompanhadas ao som de instrumentos e cantadas, e que eram executadas já desde, por assim dizer, a poesia épica, né, de Homero e Hesíodo, também com seus hinos, passando pela poesia lírica elegíaca e também pelas tragédias e comédias. Os principais fundamentadores dessa compreensão, se a gente quiser compreender de maneira mais profunda as estruturas formais das harmonias, tal como Platão as encontrou em seu tempo e faz a sua crítica, dois autores são fundamentalmente importantes, né, de a gente estudar: os elementos de harmonia de Aristoxeno de Tarento e o de música de Aristides Quintilianus, né? Comentários importantes a essas obras, que podem ser fundamentais para a compreensão dessas escalas que Platão teve em vista em sua crítica, são os comentários de Henri Macran, que edita os elementos de harmonia de Aristoxeno, Mountfort, que faz um artigo muito interessante, muito importante, refletindo sobre o livro de Aristides Quintilianus, com o título The Musical Scales of Plato's Republic, né, onde ele justamente estuda as escalas musicais que Platão cita à luz do trabalho científico sobre a harmonia desenvolvido por Aristides Quintilianus. E um outro autor muito importante que eu considerei também no meu trabalho é o Theodor Reinach, cujo livro já está traduzido no Brasil. Também é um livro da década de 20, mas que foi traduzido no Brasil em 2011, numa edição muito boa, da Perspectiva, intitulado A Música Grega, com comentários e traduções também do grego do professor Daniel Nunes Lopes. As harmonias criticadas por Sócrates em sua conversa com Adimanto e Glauco vão ser as seguintes: especialmente a sintonolídia, a lídia, a mixolídia e a jônica, né? Restando apenas a dórica e a frígia como sendo as harmonias consideradas fundamentais na educação, segundo eles, não é? Então, uma vez que a embriaguez, moleza e indolência é considerada imprópria, né, Sócrates pergunta: quais são as harmonias moles usadas nos banquetes? Ao que Glauco responde: são denominadas moles a jônica e a variedade da lídia, né? Então, essas duas são, portanto, deixadas de lado. Tendo sobrado apenas a dórica e a frígia, diz Sócrates: de harmonia nada entendo, mas resta-nos a modalidade indicada, a dórica para imitar como convém a voz e a expressão do indivíduo que se comporta virilmente na guerra ou em qualquer situação difícil e que enfrenta resoluto a sorte adversa. Reservemos a outra, a frígia, para ser por ele usada em tempos de paz, na admoestação de qualquer pessoa. Então Platão faz a crítica aos instrumentos, né, acompanhantes do verso poético, vai considerar como fundamental a lira apolínea, como sendo a que deve ser utilizada, porque, segundo ele, é aquela que vai poder acompanhar com mais simplicidade e com menos quantidade de sonoridades os cantos, ao passo que o aulos, muito utilizado nas tragédias e comédias, com seu aspecto mais aberto às harmonias enarmônicas e cromáticas, acaba sendo deixado de lado por Platão. Por fim, a última crítica de Platão se dirige ao ritmo, né? Então, a esse respeito, diz Sócrates, de maneira resumida, depois consultaremos da mão, para saber quais movimentos são indicados, a baixeza, a insolência, a insânia e a outras variedades, e que ritmos devem ser reservados para as qualidades contrárias. Tenho vaga ideia de que certa vez ele me falou de um ritmo composto, a que deu o nome de enóplio, de um dactilo, de um heróico, que dispunha não sei como, igualando as subidas, as quedas para terminarem em longas e curtas. A gente sabe que o ritmo grego era feito através dessas vogais longas e curtas. E por fim diz que deixemos essa parte para da mão, destrinchar semelhante assunto é matéria que exige muito tempo, não te parece? E aí
acaba não discutindo de maneira mais aprofundada o ritmo. Na ocasião da apresentação do trabalho, eu teria a oportunidade também de apresentar uma versão do epitáfio de Cecílio, através do qual a gente pode ter uma noção de uma melodia em modo frígio, que certamente para Platão teria sido uma melodia que estava dentro desses rigores que ele apresenta para a música como elemento formativo do cidadão grego, da polis ideal que ele projetava. Então agradeço a todos que me ouviram e espero encontrá-los na jornada de música a partir do dia 11 em Natal. Abraço a todos.